Fala, gente. Hoje a gente vai falar sobre aquela situação que você normalmente tem medo, né, de um cargo novo, de uma atividade que sua chefe, seu líder, ele te passou no seu trabalho, de alguma mudança ou algum desafio que a vida te apresenta. Então, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Já curte, compartilha, se inscreve no canal, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Então, pessoal, essa situação ela se apresenta em diferentes fases da vida, de várias formas, né? E normalmente a gente fica paralisado ou a gente foge. Essas duas coisas são o sentimento que o medo causa. Ou você se paralisa, ou você foge. E em ambos esses casos, você está exposto numa situação bem ruim, né? Então, é importante você identificar isso, você perceber que você ficou paralisado ali pelo medo ou você ficou com aquela tendência de fugir, né, de fugir do problema. Então vamos imaginar um pouquinho sobre as consequências disso, né? Vamos imaginar se você fugir. Você de fato não vai estar resolvendo este problema. Você vai estar postergando ele. Eventualmente vão surgir novas situações na sua vida, vão surgir novas tribulações, por assim dizer, que vão envolver sofrimento. E aí você precisa avaliar se você vai estar disposto ou não a encarar esse sofrimento, a encarar principalmente as consequências do fugir, né? Porque elas vão aparecer. Essas consequências de fugir por causa do medo, elas voltam e normalmente elas voltam mais intensas do que da primeira vez. Se você resolvesse o problema ali, ou se você aceitasse o desafio na primeira vez, certo? E se a gente já vai para a segunda opção, né? A gente analisa a segunda opção, que seria a paralisia, se aplica também essa questão de postergação do problema. Então, se você for comparar uma com a outra, você realmente vai estar somando uma com a outra. Você vai estar não só postergando, né? Quando você fica paralisado pelo medo ali, você vai estar postergando e aí isso se soma ao não fazer nada, né? Normalmente a paralisia é você não toma nenhuma atitude. Você vai postergando aquela decisão, aquela situação, e eventualmente aquilo pode levar a uma, eu chamo de espiral de depressão, né? Ansiedade, e que causa aquele vazio existencial, que tanto está aí impactando as pessoas de hoje, né? Tanto jovens quanto pessoas mais velhas aí, sendo impactadas por conta dessas vidas sem sentido, dessa vida sem propósito, né? Sem um sentido específico para a vida. Beleza, entendi. Né? E aí, o que eu faço para sair disso? Como que eu faço para encarar essa situação? Como que eu faço para aceitar essa, esse desafio? Né? E aqui é muito importante frisar que eu estou falando de decisões e situações que vão engrandecer a sua alma. Não são situações que vão diminuir a sua alma. Então, você vai se desenvolver, você vai aprender uma língua nova, por exemplo, você vai aprender uma habilidade nova, né? Seja uma habilidade, enfim, se você está almejando, por exemplo, um cargo de liderança, uma habilidade mais política, porque de fato você vai precisar de habilidades políticas para esses casos, né? Se você está querendo aprender uma hard skill, né? Uma habilidade mais intensa, por exemplo, programação, mas você fica com medo porque você não sabe linguagem, enfim, são várias situações que se apresentam na vida e a gente muitas vezes escolhe não fazer nada, né? E normalmente é essa tendência. Então, isso é muito importante, que as decisões aqui, nós estamos falando de decisões e situações que vão engrandecer a sua alma. E a primeira coisa que você precisa fazer para começar a aceitar esses desafios, começar a aceitar essas situações, você precisa mudar a sua mentalidade, a sua atitude. E aqui eu vou fazer uma referência ao filho pródigo, porque ele teve uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. E eu tenho um vídeo no canal aqui que fala do filho pródigo. Então, se você não viu, volta lá, procura esse vídeo, vai assistir para você entender o que é a mudança de mentalidade
e como que é necessário realmente você mudar essa mentalidade. Porque normalmente a nossa primeira inclinação, ela é sempre dizer não para esses novos desafios. Você sempre tende a ficar ali simplesmente acomodado. Você se apresenta uma situação nova para você e normalmente você fica com preguiça, né? Então você tende a falar não. Você tende a colocar crenças, inclusive limitantes em você mesmo. Ah, sou muito estabanado, não consigo fazer essa atividade, né? Enfim, então assim, você começa a criar justificativas para que você sempre responda não para uma situação dessa. Então, pessoal, a única possibilidade de você mudar essa mentalidade, uma possibilidade talvez, ou talvez a única possibilidade, mas enfim, é quando você não tem escolha. Por exemplo, se você for demitido, por exemplo, né, você não pode ser demitido. Quando você não tem escolha, você vai ter que falar sim. E se você for demitido, né, você não pode se colocar nessa situação e aí você é obrigado, mesmo contra a sua vontade, a falar o que você não gostaria de falar. Né? Que era, não quero isso, não quero liderar isso aqui, não quero aprender uma nova língua, sei lá. Enumere aí uma situação da sua vida, né? Reflita, que provavelmente você tem. Então, para você dizer sim nessas situações que vão engrandecer a sua alma, você precisa colocar em uma situação que você não vai ter escolha. E aí você precisa fazer um compromisso com uma hierarquia muito maior do que a hierarquia que você está fazendo o compromisso. Normalmente essa hierarquia é você mesmo, né? E você falha com você mesmo, ou com outras pessoas. E esse compromisso com outras pessoas, ele, muitas das vezes, ele é falho. Na maioria das vezes ele é falho. Então, para a gente poder fazer esse compromisso com a última hierarquia, que você já deve estar imaginando o que eu quero dizer, né? Já deve estar pensando como fazer isso. E realmente, é isso que você provavelmente deve estar pensando mesmo. Você precisa fazer um compromisso com Deus. E para você fazer esse compromisso com Deus, você precisa praticar a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes teologais. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu pretendo fazer um vídeo para cada uma das virtudes teologais. Mas você praticando essas três virtudes, você vai começar realmente a entender como fazer esse compromisso com Deus. E que quebrar esse compromisso é quando normalmente você cai em pecado, fica muito mais difícil. Porque Deus é a nossa última hierarquia, né? Ou a primeira, não sei. Mas Deus é realmente uma hierarquia maior ali do que a hierarquia que nós estamos escolhendo. Então, tá. Fiz esse compromisso com Deus, comecei a praticar fé, esperança e caridade. Mas e aí, como que se aplica isso? O que eu consigo fazer? Qual que é a situação que eu vou fazer esse compromisso e que eu não vou mais dizer não para as coisas que vão engrandecer a minha alma? Para tudo vale isso. Para as pequenas atividades do dia, como para as grandes atividades do dia, né? E as grandes atividades da sua vida. Então, você vai começar a se desafiar, você vai começar a responder sim para essas coisas que vão engrandecer a sua alma. Né? Você vai aprender, por exemplo, você vai aprender uma língua nova. A primeira tendência é não vou estudar, não quero. Né? Você vai fazer uma atividade nova, encarar uma atividade nova. Você, sei lá, vai ter que palestrar para algumas pessoas, por exemplo, e você não se sente confiança o suficiente. Então, veja, o medo, ele é uma falta de confiança, né, somada à sua vontade de permanecer no mesmo lugar. E quando você, de fato, resolve fazer esse compromisso de dizer sim para as atividades, ações que vão engrandecer a sua alma, para eventualmente tribulações que vão aparecer, e você vai precisar encarar isso, sua vida ela começa a transformar de uma maneira que você não imagina. Você começa a mudar completamente a sua mentalidade e atitude para várias situações simples do dia a dia. Porque você sabe o que é certo a fazer. Dentro de você, no fundo do seu coração, você sabe o que é certo. Que isso vai te desenvolver como pessoa.
Isso vai desenvolver não só o seu eu de pessoa, né, das suas atividades e ações básicas, mas também vai engrandecer a sua alma. Porque você não vai estar fazendo mais a sua vontade, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Né? E isso nada mais é do que a coragem de pegar uma situação onde você está com medo e, por escolha, fazer com medo mesmo. Você vai fazer aquilo com medo. E você vai errar, mas você vai ganhar sabedoria, você vai se desenvolver e vai engrandecer cada vez mais a sua alma. Se esse conteúdo foi bom para você, se você se identificou com ele, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações todas e até o próximo vídeo.